Deus quer de mim através do outro? As distâncias são feitas de reciprocidades. O sentimento discernido e a inquietação no espírito conspiram um reencontro salvador. Fiá-los é o ofício da serzideira com o seu pano de cura. Onde os conflitos entornam-se mananciais, surge o par. Unir para separar, separar para unir. Compartilhar aquilo que em nós se esconde e no outro se insinua. A religião da intimidade esclarecida cuida dos emocionalismos. Sua ascese faz orar no casal o desejo de morrerem para o dois e brotarem um nas diferenças. Um caminho sem um triunfo afetivo é um caminho morto de Deus. O amor é a cola que separa, a espada que costura, o abrigo que expõe. O outro nos faz recordar. Não basta amar, é necessário saber o que se está fazendo. Casar é nos separar daquilo que nos separa. Uma metade não pode encontrar a outra, só as inteirezas se unem. Imantar, tocar, modelar, penetrar-se, arrefecer e transpassar. A relação aprimora o testemunho. Bem, nosso tema de hoje, namorados para sempre, é bom fazer uma diferenciação para quem está chegando hoje, para não deixar dúvida, que quando a gente escreve namorados para sempre, não sai do espontâneo, a gente está pensando não numa cronificação, não numa cristalização, num estado púbere, num estado adolescente, num estado jovial, num estado maturo, mas quando todas as instâncias de relacionamento, de profundidade, de mergulho, de casamento, de união, contemplam o namoro ao longo dos tempos, ao longo das décadas. Ou seja, quando o namoro ele permeia toda uma trajetória, ele não é típico de uma faixa etária de quem está começando uma relação. Então, o namoro que a gente vai abordar aqui hoje não é aquele que é monopólio dos 17, 18, 20 ou coisa que vale, mas sim o estado eterno de reapaixonamento que a gente precisa aprender a manejar para a gente não ser vítima de uma espécie de clichê que é a relação desgastou e, portanto, se nos separamos ou a relação desgastou, mas a gente tem tanto medo de separar que a gente continua empurrando com a barreira. Ou seja, namoros para sempre seria uma espécie de cuidados para que a gente não lide com o verbo desgastar, né? Embora o desgaste possa ser natural, mas a inteligência emocional, a inteligência afetiva é superior à erosão do cotidiano. Bonita expressão, a erosão do cotidiano, entendeu? Então, antes da gente começar, eu queria reforçar uma ideia. Quem sabe até nessa minha fala eu já esteja falando da palestra inteira, da nossa conversa inteira, talvez. Quando a gente fala de namoro, ou de reapaixonamento, de renovação, ou de não deixar de desgastar, a gente pensa em mil repertórios, né? Do tipo, quem sabe uma viagem, quem sabe a gente deixar as crianças com a mãe, irmos para um motel, quem sabe a gente mudar de casa, quem sabe a gente ter um filho novo, né? A gente tem uns filhos velhos, né? Agora é um filho novo, né? Nosso tempo é precioso para a gente gastar com essas opções. Essas opções,
elas têm baixa potência, elas ajudam, elas têm uma função, mas têm baixa potência dármica. A gente vai tentar se referir nesse momento a outro tipo de expediente que procura manter essa chama pelo menos pela eternidade. Lembra o nosso poetinho? Eterno enquanto dure. Essa que é a questão. Não é que não possa acabar, mas foi eterno até que no término foi eterno também, até no ato da despedida a gente viveu a eternidade. E do contrário é um porre se relacionar, entendeu? Do contrário, eu quero dizer o seguinte, eu estou aqui por carência, eu estou aqui porque preciso de alguém do meu lado, etc, etc. Então, vocês vão observar que a nossa fala é redundante hoje, ela passa por um mote que, afinal, uma relação de intimidade é uma espécie de obstetra do ser, uma espécie de arqueologia do ser, uma espécie de parteiro do ser. Ou seja, todo o nosso caminho hoje vai ser na direção de mostrar que a arte de manter essa fogueira, manter essa chama, é a arte da gente, numa relação a dois, de intimidade, de coragem, a gente está se surpreendendo com aquilo que está brotando, aquilo que o outro está estimulando, aquilo que eu estou estimulando no outro, para que surja esses eus, essas pulsões. Vocês vão observar que a gente enumera algumas aqui, e que nosso objetivo é relembrar a todos nós que nós temos no ser um manancial, um repertório gestual de atitude, de postura, que isso faz com que uma relação possa ser uma fonte de descoberta constante, muito mais do que tentar fazer uma mudança aqui e ali, superficial, é usar a relação como uma alavanca alquímica, né, para revelar, ou seja, a relação como arqueologia do ser, a relação como uma relação de obstetra, de parteiro, de algo que arranca de mim esses eus que estão embotados, amordaçados, machucados, feridos, né? Então essa vai ser a nossa espinha dorsal, a potência da relação extrai isso de dentro da gente. Eu fico muito aflita com a abordagem cultural que a gente tem cada vez mais a respeito da questão do amor. Há pouco tempo atrás, nem sei se ainda tem, eu vi o anúncio de um programa de televisão que chamava O Botox do Amor. Aí eu fiquei, me faz um mal. Botox do Amor. Então o programa era destinado a tentar revitalizar o amor em casais que estavam com problemas de rotina e desgaste amoroso. Até o nome, né, Botox, já é a coisa artificial para fazer rejuvenescer uma coisa. Então isso é muito aflitivo, assim. Mas pra gente, eu acho que realizar a nossa conversa hoje, então, a gente vai ter que partir mesmo de um pressuposto que eu acho que é craquelar para a gente mesmo os modelos que a gente tem a respeito do amor, o amor de par ou amor de qualquer maneira, sabe? Porque culturalmente a gente é estimulado desde que a gente nasce, né, por uma pressão que nos influencia mesmo em idealizar o amor, que tem que ser assim, tem que ser assado, que se não for assim, então não é amor, se a pessoa não fizer assado, se eu não fizer esse gesto. Então eu acho que a gente tem que dar uma craquelada com tudo isso para perceber as dimensões mais, né, profundas, porque eu acho que culturalmente, eu brinco um pouquinho, a gente sofre a gente tem que tomar cuidado para não sofrer de rasoma, sabe? Que é ver tudo pelo âmbito mais raso, assim, né? Que eu acho que a doença da nossa contemporaneidade é essa coisa. E o que a gente sempre convida aqui no Amor Singelo é que a gente possa perceber o amor na sua verticalidade, sabe? E na verdade, para a gente chegar nas alturas, a gente tem que ir lá no fundo, né? Dar um mergulho lá para bater lá e voltar. Então é essa a ideia, assim. Aí, para a gente conversar sobre namorados para sempre, a gente dividiu esse assunto mais ou menos em duas partes. A primeira a gente nomeou de Mantendo o Fogo Eterno, que seria exatamente a ideia de que o amor se constitui nessa alavanca, né, o amor tem a capacidade de alavancar as nossas potências.
as nossas potências que nos levam ao êxtase. E como é que a gente pode conversar sobre isso. E a segunda parte, a gente deu um nome que é mais ou menos assim, mantendo-se íntegro diante dos nossos poderes emancipados. Porque se a gente vai no desenvolvimento da nossa consciência, vai recuperando a nossa potência de se realizar na vida, que é o que o amor propõe, né? Da gente tirar os véus e se descobrir potente, descobrir esse ser emanente que existe dentro de nós e que é eficaz em termos de poder se realizar concretamente na vida, não é? Mas a gente pode então, mesmo assim, ser assolado pelo nosso ego, e nisso a gente pode se sentir poderoso demais e pode se perder. Então a gente vai dedicar um momentinho aqui para a gente refletir um pouco sobre isso também. Então é o seguinte, nós trouxemos 10 tópicos que espero que a gente... São 10 tópicos, na verdade, que são familiares, tanto para aqueles que frequentam o Amor Singelo, quanto para aqueles que apenas respiram oxigênio, que podem observar atentamente, e falar assim, esse troço parece estranho, mas é familiar. Se vocês saírem com essa impressão, deu certo aqui a nossa conversa. Esse troço parece estranho, mas é familiar. Esse é o foco, tá? Mas antes de falar, a gente está com tantos preâmbulos, né? De repente o que vem por aí deve ser maravilhoso. A gente está com tanta introdução que quando a gente começar o conteúdo, vocês vão ficar, meu Deus, que revolução. É o seguinte, eu trouxe 5 etapas do que eu chamei de roteiro do devir, né? A próxima palestra vai ser o amor complexo. Então... o roteiro do devir, ou o roteiro do vir a ser. 5 etapas que é importante a gente lembrar que isso é realmente... Eu vou começar de trás para frente para ver se mexe numa memória ancestral. A 5ª e última etapa é quando a gente retorna ao êxtase de pertencimento. Quando a gente retorna ao êxtase de pertencimento. Ao êxtase, a experiência de pertencimento. A uma experiência de unidade. Esse é o último estágio, talvez os orientais chamem isso de iluminação. No estado anterior, chamemos de penúltimo ou 4º estágio anterior a esse, que é quando a gente se sente muito à vontade no aqui e no agora. Minha casa é aqui, meu lugar é aqui, meu lugar é agora. Né? Meu passado é agora, meu futuro é agora, meu presente é agora, meu lugar é esse e aqui. Não foi uma decisão intelectual, foi uma conquista de algumas encarnações, de muitos trabalhos feitos. Estou muito à vontade aqui e agora. Né? Às vezes deixo a minha bolsa lá, posso entrar aqui sem problemas, porque esse aqui é minha casa e meu lugar. Tem um estágio anterior a esse, que é a terceira, que eu chamo de terceira etapa, que é conhecermos, experienciarmos inúmeros recursos que somos. Esse é o tema da nossa palestra, né? De manter a chama. Reconhecermos e experienciarmos os inúmeros recursos que somos, entre parênteses, eus, né? Recursos que nos dão ferramentas para construirmos mundos que nos são solicitados pelo nosso ser. O nosso ser, a nossa alma, a nossa essência, diariamente ela nos pede um manejo, um traquejo, um caminho, escolhas que nos levem na direção da gente mesmo. E a gente não dá para, a gente não pode ser uma monocultura, sabe a monocultura da cana-de-açúcar que vira etanol, a monocultura do milho. A palestra de hoje fala sobre pomar, fala sobre um bosque, mas não sobre uma monocultura. Então, esse terceiro estágio que antecede esse êxtase de pertencimento é quando a gente descobre quantos a gente tem dentro da gente que pode manejar uma série de opções de renascimento, de reinvenção, porque, quem sabe, à beira da era de Aquário, a gente ficar identificado com aquele trauma, a gente ficar identificado com aquela rejeição, com aquela situação vivida na infância ou na adolescência, porque, de alguma forma, aquela coisa tão ruim, tão difícil, tão negativa, acaba por me definir no mundo, de alguma forma. Então, é pior eu ter uma péssima identidade do que eu não ter identidade nenhuma. Pois é, não é por esse caminho que a gente não vai por esse caminho. A gente vai por um caminho que agora, nesse 12 de junho, na medida em que a gente acesse esses recursos,
que são pulsões identitárias, fica mais fácil se sentir no aqui e no agora, fica mais fácil isso preparar o território desse êxtase de pertencimento. Um estágio anterior a esse, da gente botar a mão e falar, nossa, quantos sou eu e quantas ferramentas eu tenho, um estado anterior, é quando a gente constrói relações de namoro eterno, né, com afetos potentes, em escavações sélficas. O que eu quero dizer é o seguinte, a nossa fala hoje vai se dirigir a namoros potentes, namoros que ordenham, namoros que têm uma função de parto, namoros que têm porque, na minha opinião, não tem dois caminhos, né? Ou essa relação potente de afeto, ela é uma relação de arqueologia, de escavação, de tirar de dentro de mim essa potência erótica de viver. Do contrário, é como se eu me associasse a alguém para fazer um bunker para me proteger da vida, para me proteger do mundo. Isso é a escola que a gente aprendeu isso, né? Mas, na verdade, a alma não tem nada a ver com aquilo que a gente aprendeu, ou seja, aquilo que o ego assimilou, né, e tem um viés do medo terrivelmente forte. A alma, a essência, ela sempre vai querer... A alma tem a ver, simbolicamente, na astrologia, com a lua, que por sua vez tem a ver com a memória, que por sua vez tem a ver com o sangue, e que por sua vez tem muito mais a ver com o arquétipo do feminino até do que com o masculino. Ou seja, essa memória de um lugar onde a cultura não perverte, onde a cultura não desloca, onde a cultura não desrespeita. É um lugar intocável do ser, né? Então, a segunda estágio é quando a gente vai ao encontro desses namoros potentes, namoros eternos, que são eternos. Por que são eternos? Por uma única condição, porque aqueles 10 minutos que a gente conviveu, aqueles 10 meses que a gente conviveu, aqueles 10 anos que a gente conviveu, aquelas 10 encarnações que nós convivemos, eu fiquei tão surpreso com tudo que emergiu de dentro de mim, tanto o conhecimento da minha sombra, quanto o conhecimento da minha luz. Eu me tornei tantos e tantos e tantos que viver foi uma brincadeira, foi uma festa. Eu não sabia que isso aqui era uma festa, entendeu? O estágio anterior, que eu posso chamar de primeiro estágio, seria reconhecermos nossa indignação de desvio, reconhecer a nossa indignação de desvio e expressarmos nossa busca de autorreconhecimento, nossa busca de uma cartografia da nossa potência. Aí começa tudo, né? Que é quando você reconhece que há uma indignação de um desvio. Você pode até dizer, eu não sei bem que desvio foi esse que eu fiz, mas não está gostoso, não está legal, não está bacana. Quando alguém vem e diz assim, mas é isso mesmo, o filme é esse aqui é o quê? Casamento é isso mesmo, relação é isso mesmo, você esperava o quê? Que fosse a novela das 8? Não, é isso mesmo. Quando a gente se identifica, é o estágio zero que eu botei aqui. Eu botei o estágio zero, é a pessoa identificada com a sobrevivência e adaptação no mundo. Esse é o estado, digamos, do nigredo. Quando você está completamente identificado com a sobrevivência e adaptação no mundo. Algo acontece que você ingressa no primeiro estágio, que você reconhece a tua indignação de um desvio. Onde é que foi que eu me desviei? E aí a busca começa a partir desse desvio. Aí a segunda etapa é quando você vai ao encontro, você tem um mérito anímico de fazer com que chegue até você uma relação potente de namoro que vai fazer essa escavação. O terceiro estágio é quando você começa a nomear essa escavação. Nossa, eu estou surpreso com esses erros. A eternidade de uma relação está na relação vertical e espiralada, de você estar, puxa, cada tempo que passa eu tenho mais ferramentas, mais instrumentos, mais cores na minha paleta, né? Muitas vezes hoje a gente tem 50 tons de cinza, né? Mas na verdade eu preferia 50 tons de tudo, vamos dizer, não só de cinza. E a função da relação é que esses tons aconteçam. Aí você chega no penúltimo estágio, eu estou vindo agora de frente para trás, o penúltimo é quando a partir daí você fica muito à vontade com ele, com ela, aqui, ali e acolá. Entendeu? Uma sensação muito... E o último estágio é quando essa vontade, você, de repente, você é pego para uma experiência de pertencimento. Você nem escolhe exatamente, você é escolhido, você é convocado para uma experiência de pertencimento. Bem,
esses 5 estágios que eu chamei como roteiro do devir, roteiro do vir a ser, a gente conhece em algum nível isso, né? E agora, eu acho que podemos falar sobre a primeira coisa que a Lígia falou, mantendo o fogo eterno. Então, a gente dividiu em 10 tópicos. Eu acho que isso aqui é bem mais familiar para vocês ainda. O primeiro tópico, de como manter esse fogo, de como manter esse namoro eterno, né, é quando o sustento material, estou falando de uma coisa nesse momento mais densa, você está numa relação e você tem que pagar contas, você tem que sobreviver, você tem que dar conta dos compromissos que você assumiu, né? Mas de repente você é um engenheiro formado e alguma coisa aconteceu ou no mercado ou na tua vida e que você ficou desempregado, ou você envelheceu, ou você não se reciclou, ou alguma coisa aconteceu e que você acredita que só saiba fazer aquilo, ser engenheiro, mas você está desempregado, você está sem dinheiro e aí é uma situação terrível onde provavelmente a culpa não é tua, a culpa é do mercado, a culpa é do outro, a culpa é do presidente, a culpa é da economia, a culpa é de alguém, vamos dizer assim. Claro que não. Então, esse primeiro estágio é quando uma relação de afeto, uma relação de amor, nessa escavação, nessa arqueologia do ser, nessa relação de obstetra, de puxada para fora, você reconhece que você tem outros expedientes de sobrevivência que, do ponto de vista do espírito, é fantástico que você conheça o teu comerciante, o teu cozinheiro, o teu corretor de imóveis, o teu guia turístico, que não é picaretagem, não é pilantragem para se sustentar. Pilantragem é você se identificar que você é engenheiro, que você é arquiteto, e se aquilo brecar, você não sabe fazer mais nada, alguém tem que te sustentar de alguma forma. Do que eu estou falando? O que isso tem a ver com o namoro eterno? Uma relação de namoro eterno, quer dizer, uma relação de eros anímico, é quando você encontra nutrientes para você puxar outros expedientes, outras potências de sobrevivência no mundo. Então, nesse primeiro item, é um item basal ligado à sobrevivência, à sustentação, porque é muito comum a gente encontrar pessoas que, inclusive, arruinam uma relação, porque não estão bem financeiramente. Principalmente, isso fere muito mais o masculino do que o feminino. Fere ambos, mas é mais letal no masculino. No arquétipo, no imaginário do masculino, essa ideia de você, sabe, ser sustentado, ser bancado, é uma coisa complicadíssima. E se essa relação não tiver potência para você conhecer outros expedientes e perceber que, quem sabe, aquele engenheiro morreu, aquele arquiteto morreu, aquele médico morreu, quem sabe, e outros expedientes estão acontecendo, o nome disso é a potência da intimidade escavando recursos dentro da gente. É muito complicado você largar uma relação que está te potencializando. Vou repetir essa frase. É muito complicado, como é que é a frase? A gente largar uma relação que está nos potencializando. Não só quando a gente está lá embaixo, mas quando a gente está lá em cima, ainda assim ela nos potencializa. Então não é o outro que nos potencializa, estou falando da relação. Acho que tem uma coisa da gente poder compartilhar.